Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Santos. Eu gostaria de falar com você hoje sobre como ser um professor de escola bíblica dominical eficaz. Ou seja, quais são as características, as ferramentas, os elementos necessários para que você seja bem-sucedido na sua tarefa de ensinar na sua classe, seja ela qual for. Primeiro, nós precisamos saber o que é ensinar. O que significa ensinar? Ensinar é conduzir o aluno a pensar, a raciocinar, a meditar. Ensinar é dar condições ao aluno de agir por si mesmo da maneira correta. Ensinar, em terceiro lugar, não é apenas transmitir conhecimento, ler ou falar diante de uma classe o tempo todo sem parar, mas levar o aluno para dentro da lição e a lição para dentro do aluno. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Segundo ponto que nós precisamos compreender é: o ensino deve ter quais objetivos definidos? Quais são os objetivos que o ensino deve ter bem claros, bem definidos, para que a gente possa ter sucesso na tarefa de ensinar dentro da escola bíblica dominical? Primeiro, o aluno e as suas relações com Deus. Isaías 64, versículo 8. Você anota, depois você lê. Repetindo, o aluno e suas relações com Deus. Isaías 64, 8. Em segundo lugar, o ensino deve ter objetivo definido. Segundo, o aluno e suas relações com o seu Salvador. Este é o segundo objetivo, bem definido com relação ao ensino. João capítulo 14, versículo 6 e capítulo 15, versículo 5. Terceiro objetivo do ensino, vai analisar o aluno e suas relações com o Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Repetindo, o aluno e suas relações com o Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Em quarto lugar, o aluno e suas relações com a igreja. Atos 2, 44. Quinto lugar, o aluno e suas relações com a Bíblia. Salmo 119, versículo 105. Em sexto, o aluno e suas relações consigo mesmo. Filipenses 1, 21. Filipenses 3, 13 e 14. E em sétimo lugar, o aluno e suas relações com o próximo. Marcos capítulo 12, versículo 31. Um outro aspecto muito importante para que o professor seja bem-sucedido na sua tarefa de ensinar é o preparo da lição. Próximo ponto, próximo tópico, o professor e o preparo da lição. O material para o preparo da lição é muito importante, ou seja, a Bíblia Sagrada, se possível em mais de uma versão, revista do professor e do aluno, livros de consulta de diversas editoras, não apenas de uma única editora cristã, mas diversas editoras, ilustrações, figuras, oração e direção do Espírito Santo. Esses são alguns materiais. Nós poderíamos aqui incluir, por exemplo, enciclopédias, vídeos, enfim. Existem hoje uma série de recursos que podem preparar e qualificar melhor o professor para estar atuando na escola bíblica dominical. Uma próxima etapa seria da preparação da lição, é o estudo pessoal. O estudo pessoal é uma próxima etapa da lição. As etapas do preparo da lição devem ter algumas características. Primeiro, deve ser preparado de acordo com o tempo da aula, deve ser uniforme e coerente com o assunto que está sendo tratado. Não adianta, se o assunto está falando de A, não adianta o professor querer falar de Z, de B, não tem que ser dentro do assunto. O assunto que está sendo tratado deve ser uniforme e coerente. Em terceiro lugar, é indispensável o preparo da lição. Escolher um método e o material de ensino também é uma outra característica muito peculiar, muito importante para que o professor seja eficaz na sua tarefa. Escolher um método e o material de ensino. Preparação de trabalho, por exemplo, questionário, testes, tarefas, e etc. são algumas características da etapa da preparação da lição. Vamos
Vamos agora para o professor e a apresentação da lição. Etapas da lição diante da classe. Primeiro, a introdução da lição. A introdução da lição é o ponto de contato com a classe, né? Momento para prender a atenção do aluno. Deve ser curta, dinâmica e apropriada. Introduzir o assunto da lição e o seu relacionamento com os demais assuntos da mesma, já estudados. Alguns afirmam que não se deve ultrapassar mais de 10 a 15 minutos. Um segundo ponto importante é a explanação ou desenvolvimento da lição, que é o corpo da lição ou a aula, seguindo o esboço preparado. É o ponto crucial da lição, onde todo o conteúdo deverá ser apresentado com exímio conhecimento e domínio do assunto. Aqui os especialistas dizem que não pode ultrapassar mais de 40 ou 45 minutos. Entre 40 a 45 minutos já é suficiente para desenvolvermos a lição, dependendo do assunto, claro. Isso não é regra geral, total. Existem alguns assuntos que requer um pouco mais de tempo, 50 a 55 minutos. O terceiro ponto é a conclusão da lição. É a recapitulação de todos os pontos-chave da lição e das verdades básicas apresentadas durante o decorrer da aula. Estima-se que se faça em no mínimo, ou máximo, melhor dizendo, no máximo de 10 a 15 minutos. Agora, pense comigo, quais seriam as qualidades de um professor eficaz? Uma das primeiras qualidades de um professor eficaz é a sua boa aparência. Anote, boa aparência. Segundo, uma boa voz, clara, explicada, nítida. Terceiro, boas maneiras. Quarto, saúde. São algumas qualidades de um professor eficaz. Outra, qualidades mentais. Nós falamos das qualidades físicas. Agora eu gostaria que você anotasse as qualidades mentais. Vontade de aprender, agilidade mental, criatividade para aplicar o ensino, pensamentos otimistas, capacidade de decisão. Essas são as qualidades de um professor eficaz. Nós falamos primeiro sobre as qualidades físicas, segundo, as qualidades mentais, terceiro, qualidades sociais que um professor precisa ter para ser eficaz na sua tarefa. Pontualidade, sinceridade, precisa ter simpatia, liderança eficaz, tem que ter tato, ou seja, capacidade de chegar às necessidades do aluno, senso de responsabilidade, desejo de progredir. Essas são as qualidades sociais. Uma outra qualidade que o professor precisa ter são qualidades morais, que são a imparcialidade, o zelo, lealdade, dignidade, integridade e flexibilidade diante do que é correto. São algumas características das qualidades morais do professor. E por último, qualidades espirituais. Amor a Deus, qualidades espirituais, amor a Deus e aos alunos, convicção de sua chamada, dedicação absoluta, dependência do Espírito Santo. Ele não pode se achar autossuficiente dentro do seu conhecimento, do seu estudo, da sua formação. Um profundo conhecimento da Bíblia, ser cheio do Espírito Santo. Então são qualidades de um professor eficaz. Qualidades físicas, qualidades mentais, qualidades sociais, qualidades morais e qualidades espirituais. Agora, um outro ponto importante que nós não podemos deixar de observar são as leis do ensino e da aprendizagem. O que é lei? Leis do ensino são leis da teoria e da prática educacional usadas pelo professor para criar nos alunos condições ideais para que o mesmo aprenda. Vou repetir. Leis do ensino são leis da teoria e da prática educacional usadas pelo professor, observação, para criar nos alunos condições ideais para que o mesmo aprenda. Leis da aprendizagem são princípios da assimilação e retenção do ensino por parte do aluno. Então, como que o aluno pode aprender? O aluno aprende quando motivado, o aluno aprende quando gosta, o aluno aprende quando necessita, quando vê fazer, o aluno aprende quando faz, o aluno aprende quando a
O aluno aprende quando há métodos certos de ensino. O aluno aprende quando investiga e pesquisa, né? E nesse detalhe, nesse requisito, nós podemos entender o seguinte: 90%, né, do que o aluno fala, ele absorve como conhecimento. O aluno aprende 90% do que fala, 90% do que faz, 70% do que examina, 50% do que vê e 20% do que ouve, né? E sobre a aula, como já falamos, é indispensável que haja introdução, explanação e conclusão. Mais ainda sobre os métodos, eu gostaria de ressaltar que existe método de preleção ou expositivo, está lá em Mateus capítulo 5, 12 e Lucas 4, 22. Existem métodos audiovisual, a mensagem que se quer transmitir é ouvida e vista. Existe um outro método que é o método da narração. O método da narração, o método da leitura diante da classe, método de perguntas e respostas, método de discussão, um fórum de debate dentro da classe, pergunta seguida de argumentação, seguida de análise, seguida de resposta. Está em Lucas 24, versículos 15 a 27, né? Atos 17, versículos 3 e 17, Atos 18, versículo 4, Atos 19, versículo 9. O outro método de tarefas, aprender fazendo, Mateus 17, 24 a 27 e João capítulo 9, versículos 6 e 7. E o outro método também, método demonstrativo, é o de ensinar fazendo. Está em Atos 1, 1, está em João 13, 15 e 1 Pedro 2, 21. São alguns métodos, entre vários que existem, para que o professor ele possa ser eficaz, bem-sucedido na sua tarefa, né? As 7 leis do ensino, ainda sobre as leis, nós temos 7 leis do ensino. A lei do professor, o professor precisa profundamente conhecer o que vai ensinar. A lei do aluno, em segundo lugar, o aluno deve dedicar-se com interesse à matéria que será ensinada. A lei da linguagem, a linguagem usada do ensino tem que ser comum a todos os alunos. Não adianta chegar com uma linguagem muito acima do conhecimento. Para isso, o professor precisa conhecer a sua classe, o nível de conhecimento da sua classe, né? Enfim, para que ele não chegue com a linguagem muito difícil. A lei da lição. A verdade a ser ensinada deve ser aprendida através de alguma verdade já conhecida. A lei do processo do ensino. O professor deve estimular e dirigir as atividades do aluno. Repetindo, o professor deve estimular e dirigir as atividades do aluno. Sexta lei, a lei do processo da aprendizagem. O aluno deve reproduzir em sua mente a verdade que está sendo aprendida. Em sétimo lugar, a lei da recapitulação e aplicação. O acabamento, o questionário e a confirmação da obra do ensino devem processar-se através da recapitulação, aplicação e conclusão. Podemos seguir mais um pouco? Até agora falamos sobre algumas características, alguns métodos, sobre algumas qualidades do professor. Vamos ainda a alguns elementos, ferramentas que o professor precisa ter, né, obter para que ele seja eficaz na sua tarefa. Vamos lá. Número 1, autenticidade. O elemento mais importante na qualificação de um mestre é ser autêntico, ou seja, ser o que realmente é, sem maquiagem, sem máscara, sem imitação. A autenticidade revela o caráter de um verdadeiro mestre. Não é errado admirar ou espelhar-se em alguém que seja um grande referencial de conhecimento e saber. Porém, é totalmente incorreto imitar ou copiar esse alguém na tentativa de querer fazer ser igual a ele, não é verdade? O brilhante escritor Charles Swindoll, em seu livro Firme Seus Valores, da editora Betânia, ele faz um comentário muito elucidativo sobre ser autêntico, no qual ele descreve algumas características. Primeiro, ser autêntico não é imaginação. Ser autêntico não é ser falso. Ser autêntico, né, não é imitação. Tá? Quando uma pessoa é autêntica,
não sente necessidade de causar boa impressão nos outros, nem de parecer super espiritual ou muito inteligente. O professor precisa ser o que ele é, né? Olha o que diz uma certa frase de Benjamin Franklin: o que você parece ser, seja realmente. Uma outra frase de Ralph Emerson: o que importa não é o que aprendemos, e sim com quem aprendemos. Então a autenticidade é importante. Eu gosto muito dessa frase de Ralph Emerson: o que importa não é o que aprendemos, e sim com quem aprendemos. Porque com quem a gente aprende faz toda a diferença no nosso saber, na nossa vida, né? Enfim. Segundo, influência. Ensinar é influenciar. Sempre. Influenciar significa inculcar, incutir, né? Preponderar, que por sua vez quer dizer inspirar, despertar ideias, infundir o ânimo, tá bom? Então o professor ele precisa ter influência. Jesus Cristo, né, o mestre por excelência, também não desperdiçou a oportunidade de lançar mão durante seu ministério, né, do poder da influência. A influência é uma ferramenta poderosíssima e gratificante quando usada positivamente, né? Centenas de pessoas e líderes lançaram mão da ferramenta da influência, e um professor não pode deixar de utilizá-lo. É muito importante. Por exemplo, Marcos 12:37, os seus alunos gostam e têm prazer em ouvi-lo. Isso é influência. Quando o professor é influente, os alunos gostam de ouvi-lo. Segundo, quando um professor é influente, os seus alunos são capazes de chegar até mesmo alguns minutos antes da classe, para pegar aqueles melhores lugares, para ficar bem de perto para ouvir o professor. Está lá em Lucas, por exemplo, 21:38, é uma referência que a gente pode aí usar como base para o que nós estamos falando. Outro, os seus alunos ficam extremamente entusiasmados ao ouvi-lo ensinando. Influência é isso, é você criar entusiasmo. Está em Lucas 19:48, parte B. Influenciar quanto os seus alunos valem para você, em termos de sacrifício, de esforços, né? Influenciar é avaliar preço, é avaliar valor, se vale a pena ou não. E João capítulo 8, versículo 1-2, nós temos um exemplo muito claro disso. Uma terceira característica é o acompanhamento. O acompanhamento. O grau de conhecimento dos professores de acordo com a determinada matéria a ser dada. Preste bem atenção nesta frase de Hermann Orne: bons professores custam muito, mas professores fracos custam muito mais. Então o professor ele precisa ter um grau de acompanhamento da classe, da lição, se eles estão crescendo, se eles estão se desenvolvendo, se eles estão aprendendo de fato e de verdade. Ou seja, acompanhamento é como se um pai segurasse a mão de um filho, né? É acompanhar o aluno nas suas dificuldades, nas suas dúvidas, nos seus questionamentos. Então o professor eficaz, ele não está preocupado apenas em transmitir o conhecimento, passar a aula e ir para casa. Não, ele quer mais do que isso. Ele acompanha todo o processo para saber se ele mesmo está sendo bem sucedido, né? Uma outra característica, então, ligada a esta, é a dedicação. Quando temos consciência da natureza e da dimensão da vocação ou separação para o ensino, olha o que disse uma frase de Thomas Erline: bem-aventurado aquele que descobriu a sua verdadeira vocação. Ele não deve procurar outra bênção, pois encontrou o supremo ideal de sua existência, uma atividade adequada. Certo provérbio chinês diz: uma águia não se alimenta de mosca, diz um provérbio chinês. Quando um professor compreende a grandeza, a nobreza, né, da sua vocação, ele não executa qualquer outra coisa que esteja num plano inferior. Uma águia não se alimenta de mosca, contrário à sua natureza. Okay? Professores dedicados são dedicados porque
porque sabem plenamente que nasceram para ensinar e por isso se dedicam. Um outro aspecto muito importante é o domínio das escrituras. Um professor, ele precisa ter o domínio das escrituras. É extremamente indispensável aos professores de escola bíblica dominical o domínio das escrituras. Todavia, os professores não estão obrigados a serem gênios, superdotados em Bíblia, a saber tudo, ou seja, a saber tudo, a conhecer todos os temas, todos os assuntos, todas as doutrinas, com profunda exatidão, nada disso. Todas as questões bíblicas ou teológicas, de difícil interpretação, ter todas as respostas na ponta da língua, o professor tem que ter claro que não. Seria uma insanidade pensar ou exigir tal coisa dos nossos amados professores. Mas um professor eficaz precisa ter o domínio das escrituras, tá bom? Por exemplo, D.L. Moody disse em certa ocasião: ainda não vi um obreiro de ministério sempre crescente, de frutos abundantes e permanentes, que não fosse um apaixonado estudante da Bíblia. Jesus dominava muito bem as Escrituras, o Antigo Testamento, obviamente, conforme nos mostra a Bíblia Sagrada, e as citava abundantemente para o povo, às autoridades religiosas, aos discípulos, à autoridade religiosa. Jesus se mostrou altamente qualificado quanto ao domínio e o conhecimento da palavra. Vou dar um exemplo. 243 vezes seus seguidores são chamados de alunos ou aprendiz. 61 vezes Jesus é chamado de mestre nos evangelhos. 60 discursos Jesus fez dirigidos à multidão e aos seus discípulos. 50 vezes empregou linguagem paralela a certas palavras do Antigo Testamento. 45 vezes ministrações de ensino Jesus fez. 40 passagens, no mínimo, do Antigo Testamento Jesus utilizou. Deu para entender? Jesus utilizou cerca de 40 passagens do Antigo Testamento. Tem gente que diz mais, chegou a 55. Enfim, Mateus capítulo 5, versículo 5 é um exemplo. Ele citou o que? Salmo 37, versículo 1. Ele citou Salmo 37, versículo 11. 38 citações diretas do Antigo Testamento ele fez. Por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 4 é uma citação de Deuteronômio capítulo 8, versículo 9. 21 livros dos 24 do Antigo Testamento ele tomou para citar magníficas passagens. Fez numerosas alusões à lei, aos Salmos, a Isaías, a Jeremias, a Daniel, a Oséias, a Joel, a Jonas, a Miqueias, Zacarias e Malaquias durante seus ensinamentos. Isso demonstra que Jesus dominava as Escrituras. Jesus, o mestre por excelência, alimentou fartamente a mente e a alma dos seus seguidores, principalmente dos seus alunos. Um outro elemento importante para um professor ser eficaz é o foco. Um professor eficaz não pode perder o foco. Vamos lá, professores de escola bíblica dominical experientes e que dominam bem a tarefa de ensinar não gastam tempo com fatos ou detalhes infundáveis. Eles não perdem o foco, nem dos alunos, e muito menos da matéria a ser dada, por causa alguma. Professores experientes são altamente competentes e, por ser altamente competentes, não admitirão que nada e absolutamente nada lhes tire o foco. Eles não perdem o foco, tá bom? Por exemplo, que tipo? Perguntas: quem criou Deus e como ele veio existir? Claro, se essa pergunta for de uma classe já adulta, classe de obreiros, de ministérios, de evangelistas, de pastores, enfim, ou de irmãs. Uma classe já para criança, classe infantil é até aceitável, mas para a classe de pessoas adultas, que já tem 10, 15, 20 anos de crente, essa é uma pergunta que parece ser não muito oportuna. Segundo, Deus sabia que Satanás iria rebelar-se. Por que o criou então? Esse é um outro tipo de perguntas. Deus sabia que Adão e Eva iam pecar?
Então, por que ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal justamente no meio do jardim? Onde estão os filhos que nasceram antes da queda? Jesus era 100% homem, 100% Deus? Então são perguntas que exigem uma certa idade. Não pode ser feita esse tipo de pergunta para pessoas que têm 20 anos de cristãos, 50 anos de cristãos, na verdade, que é da classe de obreiros, de ministros, de irmãs e senhoras. Então, um professor experiente, um professor eficaz, ele não perde o foco com questões irrelevantes. Bom, a não ser, repito, que seja uma classe infantil, classe de criança. Aí com certeza a professora terá todo o jeitinho, a capacidade, a proficiência, a competência e a experiência para poder passar para a criança uma resposta dentro da compreensão, dentro do limite daquela faixa etária. Outro aspecto, diante da questão do foco, um professor eficaz não perde o foco, são as disputas por conhecimento. Professor experiente, eficaz, ele não vai para frente da classe preocupando-se em mostrar que ele tem muito conhecimento, não é verdade? E nem discutir conhecimento com o aluno. Ele sabe muito bem o seu papel, que ele é professor, e o papel do aluno, está ali para aprender. Então ele não perde tempo, ele não perde seu foco com disputas de conhecimento dentro da classe. Ele sabe como digerir isso e passar por cima e dar a sua aula com eficácia. Outro, temas avulsos com ataques diretos ou indiretos a alunos, de forma alguma. O professor não se presta a esse tipo de situação. Ele não perde o foco. O foco é a lição, o foco é o conhecimento, o foco é o saber, o foco é alimentar a alma do aluno com os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Um outro aspecto que nós não podemos deixar de falar é sobre ponte de relacionamento. Esse é um elemento muito importante para o professor eficaz. O professor eficaz, ele não cria muros entre ele e o aluno, mas ele cria pontes de relacionamento. E Jesus fazia isso com muita excelência. Em João capítulo 4, versículo 4, a Bíblia nos mostra Jesus criando uma ponte de relacionamento com a mulher samaritana, e nós bem sabemos que os samaritanos, desde o período de 720, 721, quando Israel foi atacado pela Assíria, e Sargão, e colocou em Samaria 5 povos completamente diferentes, costume diferente, cultura diferente, língua diferente, enfim, e que houve mais à frente uma questão política, comercial, financeira, econômica, religiosa. Contavam os samaritanos, não falavam com o samaritano. Jesus não se preocupou com isso, ele não criou mais um muro, ele criou uma ponte entre ele e a mulher samaritana. Jesus fazendo um convite, em Lucas 19, versículo 5, atendendo a um convite para participar de um grande casamento, uma festa maravilhosa, João capítulo 2, onde ele transformou água em vinho. Enfim, existem várias passagens na Bíblia Sagrada que Jesus era um especialista em criar pontes de relacionamento e jogar por terra todo muro de divisão, de separação, que poderia impedir que o seu ensinamento chegasse até a pessoa. Claro, respeitando o livre-arbítrio, não é verdade? A vontade, o querer das pessoas. Mas ele, o que dependia dele, ele sempre criava uma ponte de relacionamento. Jesus conversava com publicanos, com pessoas comuns, com fariseus, doutores da lei, com o povão, enfim, Jesus sempre criando pontes de relacionamento. Essa é uma das características também muito importantes para um professor eficaz, é que eles têm a capacidade, a habilidade de criar ponte de relacionamento entre ele e o aluno. Eu espero que esse pequeno estudo tenha sido proveitoso para você, que Deus te abençoe e a gente se encontra no próximo estudo. A paz, fique com Deus.